Vamos falar de capacitores. Capacitor é um elemento ou um dispositivo elétrico e eletrônico. Na realidade, podemos também dizer que ele é um componente elétrico, que é caracterizado por ter dois polos. Ele tem dois terminais, por isso é chamado de bipolo, assim como o resistor, o indutor, o diodo e outros elementos de dois terminais. Ele é composto basicamente por duas placas, e essas duas placas são condutoras, tem terminais que chegam corrente nelas, e entre estas placas temos um isolante, um material isolante, um elemento isolante que é denominado de dielétrico. Então, isolante e dielétrico são sinônimos. Muito bem. O capacitor ele tem a característica, ele possui a propriedade da capacitância. E o que é a capacitância? A capacitância tem a ver com a capacidade de armazenar carga. Antigamente chamavam-se o capacitor de condensador, porque ele condensava a carga, essa era a ideia, é a mesma coisa. Então armazena a carga elétrica nas suas placas, que ficam separadas pelo dielétrico. Então a principal característica do capacitor é armazenamento de cargas, e por isso que a gente fala que ele age sobre o campo elétrico. Então a relação carga por diferença de potencial, coulomb por volts, é o que nos dá o valor de uma capacitância. Em termos de unidade, coulombs por volts é igual a Farad, que é uma homenagem ao Michael Faraday, o grande cientista inglês, o grande cientista britânico, o grande cientista do século XIX. Os múltiplos da unidade de capacitância são o picofarad, que é 10 a menos 12 farad, o nanofarad, que é 10 a menos 9 farad, o microfarad 10 a menos 6 e o milifarad 10 a menos 3. Esquematicamente aqui temos então um capacitor plano. Então temos aí destacado as placas onde são ligados os terminais, e entre elas um material dielétrico, material isolante. No caso aqui nós estamos mostrando ele no circuito. Quando a gente energiza esse circuito através dessa fonte V1, que está, onde estão os terminais positivos de V1, atraem os elétrons da placa superior, no caso aí do esquema, e o terminal negativo inferior atrai, carregaria elétrons na placa inferior. Com isso cria-se um campo elétrico interno dentro do dielétrico, ele fica polarizado, e com essa polarização há uma distorção das moléculas polares, chamados dipolos. Dipolos são duas cargas iguais dentro de uma mesma região. Então esse dipolo sobre um campo elétrico ele se deforma, ele se alonga, tentando preencher a falta de carga nas placas. Essa deformação é a característica da polarização do dielétrico. Então um dielétrico, apesar de ele não conduzir corrente, quando ele está presente no campo elétrico ele se polariza. Então acontece essa deformação característica das moléculas do sistema do dielétrico. Pode ser que se você tem um dielétrico vazio por natureza, totalmente ideal, o que vai acontecer, essa polarização vai ser nas próprias placas. O princípio da conservação da carga ele é sempre presente em toda a eletricidade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que as cargas elas não desaparecem da placa, elas simplesmente são remanejadas. O somatório das placas no final é sempre o mesmo valor. E vamos falar da corrente do capacitor. A corrente do capacitor é a corrente, a variação da carga no tempo, coulombs por segundo. Então nós temos que, no caso, a corrente, se a gente fazer o tempo tender a zero, a gente vai ter um limite do ΔQ, ΔT tendendo a zero, e isso a gente vai ter a variação
quase imediata de ΔQ pelo ΔT, que é o dQdt. É o que a gente chama de derivada. Isso é estudado nos cursos superiores. Essa ideia de derivada, que é uma variação imediata, uma variação, nós vamos utilizar aqui agora para definir a corrente do capacitor, que é dado como a gente está escrevendo aqui, CdV/dt. Ou seja, a corrente do capacitor é a capacitância vezes a variação da tensão no tempo. Então seja um circuito em que nós colocamos uma fonte, um resistor e um capacitor ligados em série com essa fonte de corrente contínua, tensão contínua. Chamamos essa fonte de VE, o resistor de R, o capacitor de C, e tem uma chave S. No momento em que nós conseguimos ligar essa chave S, a corrente vai circular pelo resistor, as cargas vão ser atraídas nas placas do capacitor e temos então o carregamento do capacitor. Esse carregamento é feito de forma exponencial, então podemos ver no gráfico aí um crescimento exponencial da tensão sobre o capacitor. E esse crescimento exponencial demora um certo tempo. Esse tempo é dado pela constante de tempo, que é o valor de R vezes C. Na verdade, para carregar todo o capacitor, nós demoramos em média 5 constantes de tempo. Com 5 constantes de tempo, temos a carga plena do capacitor. Ele vai carregar com a mesma tensão que vai estar entre os polos do capacitor. Ou seja, se a gente fizesse aí uma conta, tiraria a diferença de potencial dado pela corrente na resistência, VE menos a corrente vezes R. Essa sobra de tensão é o que vai carregar o capacitor. E o tal, ou 5 vezes tal, 5 vezes é a constante de tempo. Tal é a constante de tempo. Antes do 5 nós temos o que a gente chama de transitório. É o momento em que ele está carregando. Depois a gente entra em regime, ou seja, vai ficar plenamente carregado enquanto nada fizer o descarregar. Então é muito comum essa argumentação na eletricidade, regime e transitório. Em corrente alternada, nós já temos um outro efeito, que é a defasagem da corrente em relação à tensão. A corrente vai estar sempre adiantada da tensão, então o ângulo entre corrente e tensão, dado por um capacitor, né, devido à influência do capacitor, é um ângulo de defasagem. E aí por isso nós temos as questões de fator de potência. Por que isso acontece? Nós podemos justificar isso porque o campo elétrico armazena energia. Então, com isso, há uma defasagem entre a corrente e a tensão. Nós podemos ainda, em termos de circuitos, conectar os capacitores num circuito paralelo. Então, temos aqui um exemplo, alguns capacitores. Então, desenhando aqui alguns capacitores, N capacitores, vários capacitores numa fonte. Então nós temos aí a fonte V, capacitor C1, C2, C3 e assim sucessivamente. A capacitância equivalente desse circuito pode ser calculada em função das cargas, né? Cada capacitor vai carregar com uma certa carga. Então, se nós somarmos todas as cargas do capacitor C1, carga Q1, do C2, carga Q2, do C3, carga Q3, assim sucessivamente, nós teremos uma carga equivalente. Podemos colocar capacitância vezes tensão de alimentação, capacitância equivalente vezes a tensão de alimentação é igual a capacitância 1 vezes essa mesma tensão mais a capacitância 2 vezes essa mesma tensão mais a capacitância 3 vezes essa mesma tensão. Como as tensões são iguais, podemos colocar essa tensão em evidência. E aí, se nós colocarmos em evidência, nós cancelamos dos dois lados, ou seja, dividimos os dois lados por V, que é a tensão, e vai nos sobrar que exatamente que a capacitância equivalente é igual à soma das capacitâncias. Então, no circuito paralelo, a capacitância equivalente é a soma de todas as capacitâncias, de todos os valores dos capacitores.
Já num circuito série, o que nós temos? Então vamos esquematizar aqui um circuito série. Então colocamos aqui um primeiro capacitor, um capacitor 2 e assim sucessivamente até um capacitor N. Então fechamos o circuito, na fonte V, C1, C2, Cn. Em C1 vai ter uma queda de potencial V1, em C2, V2, em C3, e assim sucessivamente, em Cn, Vn. E as quedas e tensões, as diferenças de potenciais respectivas. Muito bem. Nós sabemos que a carga ela é igual em todos os capacitores. Por quê? Porque a carga vai estar nas placas. E as placas entre as ligações estão conectadas. Então se de um lado tem um valor de carga, no outro tem o mesmo valor de carga com sinal contrário. E como elas estão conectadas, então, consequentemente, a carga é a mesma em todos os capacitores. Bom, carga dividido por tensão é igual a capacitância. C é igual a QV. Logo, V vai ser igual a Q sobre C, carga sobre capacitância. Então nós podemos aí substituir cada tensão pelo seu respectivo Q sobre V. Bom, cada tensão vai ser somadas, né? A tensão V vai ser a soma de todas as tensões, V1, V2, V3, Vn. Vamos substituir então agora os V1, V2, V3, Vn pelo Q sobre C, os respectivos C. O Q é igual para todos, então vamos estar lá, Q sobre C, Q sobre C1 mais Q sobre C2, Q sobre C3 e assim sucessivamente. Sendo Q a carga total. Bom, podemos então colocar o Q em evidência. Vamos colocar aqui, ajustar aqui a soma, colocamos o Q em evidência, e aí então substituímos com 1 em todos os numeradores. Aí agora podemos cancelar dos dois lados a carga, cancelamos dos dois lados o Q. Ajustar aqui o desenho. Cancela Q de um lado, Q do outro. No final das contas a gente vai ter que 1 sobre C, que é o C equivalente, é igual à somatória dos inversos das capacitâncias. Então temos isso. Como 1 sobre C é igual ao próprio C, ou seja, o inverso do inverso da capacitância é a capacitância, então a capacitância vai ser o inverso da somatória de todos os valores invertidos dos capacitores. Então a capacitância equivalente vai ser igual à somatória dos valores invertidos dos capacitores. Podemos calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas se nós soubermos a área das placas e também a distância do dielétrico. E também uma característica do próprio material dielétrico, que é a permissividade. A área das placas é dada em metros quadrados, a distância do dielétrico é dada em metros e a permissividade do material, o epsilon, é dada em farad por metros. Na realidade, a permissividade é baseada na permissividade elétrica do vácuo, que junto com a velocidade da luz e a permeabilidade magnética do vácuo são umas das constantes universais. Então temos que no vácuo, o epsilon zero, que é a permissividade elétrica do vácuo, é 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9 farad por metros. Isto dá aproximadamente 8,85 picofarads. A permissividade relativa, εr, é uma relação que é multiplicada pelo epsilon zero, nos dá o epsilon do material, que é a permissividade do material. Como estamos falando de constantes universais, um detalhe bastante interessante que foi destacado por James Clerk Maxwell é que se pegarmos a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética e multiplicarmos, tirarmos a raiz e fazermos o inverso, chegamos no valor da velocidade da luz. Foi por isso que Maxwell foi um dos primeiros a afirmar corretamente que a luz é uma onda eletromagnética.
Outra coisa importante é sabermos a energia que um capacitor pode armazenar. O capacitor armazena energia no seu campo elétrico. A energia no capacitor, é dada em joules, é igual a meio C vezes V ao quadrado. C é a capacitância em Faraday, V é dado em volts. Note como tem uma semelhança com uma energia cinética, meio de mV ao quadrado, que também é dado em joules o seu valor. E o capacitor armazena energia no seu campo elétrico, o campo de intensidade elétrica E.